vamos concluir o que eu vinha falando sobre a batalha, a conquista da cidade de Ormuz pelos portugueses. A gente já fiz aí 2 ou 3 vídeos, né, contando essa história. A gente parou quando o Afonso de Albuquerque conseguiu conquistar Ormuz. Qual foi o resultado disso? Então vamos lá. Primeiro, é surpreendente isso, tá? Mas acreditem, mais de 100 embarcações, umas 110 embarcações entre aquelas menores e as grandes embarcações de Ormuz foram afundadas. Então, 110 embarcações afundadas. Lembrem-se que os portugueses tinham 6 naus. Mais ou menos 3 mil, mais ou menos não, mais de 3 mil soldados guerreiros de Ormuz mortos. Agora, portugueses, 0 embarcações afundadas, 0 mortos. Aqueles 460 homens ficaram todos vivos depois dessa batalha. E 11 feridos, entre esses 11, alguns gravemente feridos. Então é uma coisa assim quase inacreditável, né? Enfim, não tem o que falar, né? 6 naus contra 150, 160, 20 mil homens contra 460, e um resultado desse é uma coisa realmente quase sobrenatural. Mas nós vimos a explicação, né? Como foi possível isso acontecer. Bem, Ormuz então foi incorporada ao Império Português, mas o Afonso de Albuquerque não estava satisfeito ainda. Então ele começou imediatamente a construção de uma fortaleza para deixar homens ali e manter defendida a cidade. Só que, assim que eles terminaram a batalha, vencido o inimigo, ressurge a problemática da insatisfação dos homens com Afonso de Albuquerque. E aí vem o seguinte: 3 capitães pegam suas embarcações, metade das embarcações, e partem para a Índia, como eles queriam fazer já há muito tempo. O Afonso de Albuquerque fica sem mão de obra suficiente para poder concluir o trabalho da fortaleza. Diante disso, ele parte, deixando o serviço incompleto, coisa que ele não gostaria de ter feito. Volta então, regressa para a cidade de Socotorá, que havia sido conquistada pelos portugueses recentemente. Lá ele encontra o grupo de portugueses que havia ficado ali, passando necessidade, fome, apuros. Então ele saqueia algumas embarcações muçulmanas ali pela região para suprir de mantimentos os portugueses, resolve esse problema e vai para a Índia. Ele agora, já chegou o tempo, ele está com a carta do rei Dom Manuel, que faz dele o novo vice-rei da Índia, e ele vai entregar essa carta para o Dom Francisco de Almeida. O Dom Francisco de Almeida, quando ele chega lá na Índia para entregar essa carta para o Dom Francisco de Almeida, ele encontra o Dom Francisco cercado daqueles homens que haviam desertado, aqueles amotinados que tinham ido embora e abandonado o Afonso de Albuquerque. Bem, o Francisco de Almeida recebe a carta do rei Dom Manuel, não aceita aquilo, resolve que não vai, naquele momento pelo menos, passar o vice-reinado da Índia para o Afonso de Albuquerque. E ele alega que precisava vingar a morte do filho. Então lembra que eu mencionei o filho do Dom Francisco de Almeida? O nome dele era Dom Lourenço. Ele tinha fracassado algum tempo atrás, algum tempo antes desse episódio, do encontro do Afonso com o Francisco. O Dom Lourenço tinha tentado conquistar Ormuz e tinha fracassado. Tá, mas o que acontece é o seguinte: esse Dom Lourenço tinha sido morto numa batalha chamada Batalha de Chaú, que foi uma batalha naval em que os turcos esmagaram os portugueses. E o Dom Francisco de Almeida disse para o Afonso de Albuquerque
primeiro ele precisava vingar o filho para poder passar o vice-reinado para outra pessoa. Então ele manda o Afonso de Albuquerque para Coxim e manda ele ficar lá esperando novas ordens. Tá. Enquanto isso, algum tempo depois, em janeiro de 1509, o Dom Francisco de Almeida realmente vinga o filho na Batalha de Diu, e ele acaba expulsando os turcos definitivamente do Oceano Índico. Então essa aí é mais uma vitória dos portugueses que precisa ser mencionada. Feito isso, ele volta para a Índia, e não entrega o cargo de vice-rei para o Afonso de Albuquerque. Ao contrário, ele manda prender o Afonso de Albuquerque e vai ficar nessa situação por alguns meses. Bem, o Afonso de Albuquerque tinha uma outra missão ainda, que era conquistar Malaca. Só que o Francisco de Almeida prende o Afonso de Albuquerque e manda no lugar dele um outro homem, um outro fidalgo chamado, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele, Diogo Lopes. Então esse Diogo Lopes parte no lugar do Afonso de Albuquerque, do Leão dos Mares, que fez um milagre lá em Ormuz. Parte no lugar desse homem para conquistar Malaca e fracassa. Quando ele volta para se apresentar para o Francisco de Almeida, ele volta com menos 19 homens que ficaram presos lá em Malaca. Bem, acontece o seguinte: em outubro de 1509, o Dom Manuel I manda uma nova esquadra, uma nova frota, para verificar se estava indo tudo bem na Índia. E aí ele manda um fidalgo de renome, um grande nobre, o nobre de maior renome que já tinha ido para as Índias, ele manda liderando essa expedição, essa esquadra, que é o Dom Fernando Coutinho, que era primo do Afonso de Albuquerque. O Dom Fernando Coutinho chegando lá, obrigatoriamente, forçosamente, o Francisco de Almeida liberta o Afonso de Albuquerque, entrega para o Afonso de Albuquerque o vice-reinado da Índia e volta para Portugal. Aliás, inicia a viagem de volta. Mas, quando ele estava no Cabo da Boa Esperança, ele parou no Cabo da Boa Esperança ali para reabastecer e foi atacado por um grupo de nativos e morreu. Esse foi o fim do Francisco de Almeida. O Afonso de Albuquerque, ao contrário, ainda vai governar por alguns anos a Índia e vai consolidar completamente o Império Português do Índico e do Oriente. Ele vai governar ainda por 6 anos e vai ser, assim, o grande nome da presença dos portugueses na Ásia. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra esse assunto. E agora vamos retornar no próximo vídeo, vamos retornar então mais para o Brasil mesmo, né? Estamos falando dos portugueses porque é impossível dissociá-los. Não existe dissociação entre Brasil e Portugal ainda. Vai demorar muito para que isso aconteça. Então, naturalmente, vamos falar dos acontecimentos que envolvem o Brasil e dos que não envolvem diretamente. Mas no próximo vídeo eu quero voltar então a falar do Brasil, provavelmente falando dos famosos degredados que vieram para o Brasil. Não sei ainda se eu vou fazer um vídeo para todos ou um vídeo para cada. Mas eu estou falando de quem? Do Bacharel de Cananéia, do Caramuru e de outros que naufragaram na costa do Brasil e enfim, vou falar deles com calma e com paciência nos próximos vídeos. Beleza? Então é isso, um abraço.